Signo de Touro, bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E curtir, comentar, compartilhar como forma de agradecimento. Assim também o YouTube entende que o vídeo tem relevância e pode distribuir para mais pessoas. Peço desculpas pelo barulho, que o vizinho está em obras e aí não tem como, né? A gente tentar achar um horário em que não tenha barulho. Muito bem, neste canal eu misturo astrologia, tanto na constelação, eu uso elementos da astrologia, dados astrológicos, tarô e oráculos, para que a gente possa compreender melhor tudo que está no inconsciente, trazendo bloqueios, dificuldades, caminhos, direcionamentos. Pode ser que neste momento faça mais sentido a leitura do seu signo lunar, que trata das suas emoções, do seu ascendente ou da sua Vênus, que vai falar da forma com a qual você se relaciona. Então vamos lá, fundo do deck, que é o que resume a leitura para o signo de Touro. Cinco de espadas. É um momento em que você se vê acuado, mas ali está o sol, falando, para com isso, sai daí, vamos lá, levanta, né? Eu coloquei recentemente no canal um vídeo onde eu separei uma pequena fala de um psiquiatra, Dr. Isaac Efraim, onde ele fala que a maior brecha para as nossas dificuldades é a nossa energia mental, é a nossa energia psíquica. E a gente sabe que medo é aprendido. Aqui a gente tem um momento em que você está caindo ali, só que o medo é nosso, né? Tem pessoas que enfrentam a mesma situação de formas diferentes. Vamos entender o que está no bloqueio. Aqui sai a energia da Lua. A energia da Lua, ela fala de questões ocultas no inconsciente. Eu vou colocar a Lua na bandeja com água aqui, da constelação. Ele é signo de Touro. E o arcano 0 do tarô. O arcano 0, ele vai trazer o que está no inconsciente para a consciência. A Lua, ela fala das emoções, ela fala de situações ocultas, porque ela não tem a luz do sol, ela é iluminada por ele. Aqui nessa imagem, tá vendo que ela tem 3 cabeças? Ela olha para todas as direções, procurando uma saída, procurando uma solução, e tá lá no inconsciente. E no inconsciente a gente não entende. Eu vou colocar o símbolo do inconsciente. E tem o Cérbero, né? Que, ô Berenice, não bate no fio, filha. Não pode, não pode. Cérbero, o cachorro com 3 cabeças na mitologia, na porta do inferno. Traduzindo, na porta do inconsciente, né? O que entra, o que sai. Então, o que está movendo essa questão de Touro é uma questão inconsciente. A gente tem a Rainha de Espadas, que é a vitória do mental. É um momento em que é difícil, é áspero, tá vendo que o chão é pedregoso, os picos nevados estão lá atrás, simbolizando também que o momento mais difícil já ficou lá no passado. Ela tem o aguadeiro, onde ela despeja essas águas, essas emoções para o outro, para a comunidade, ela se preocupa com o outro, mas é o símbolo da vitória. A gente só tomar cuidado para não se tornar racional demais, se tornar frio demais, e muitas vezes a gente vai colocando para dentro do inconsciente as dores, e aí eles ficam lá que nem uma panela de pressão. Tem a energia do As de Copas. O As de Copas, ele traz o impulso da espiritualidade, do universo, para que você trabalhe essas emoções. Tá vendo? Aqui tem até a Afrodite, que simboliza o amor. Tamanho dessa copa aqui, ou seja, dessa emoção, mas o mar está turbulento, ou seja, a gente está falando de um momento emocional turbulento.
Eu vou colocar esse coração preto aqui como símbolo dessa turbulência emocional, ok? Dados astrológicos para o signo de Touro. Casa 1, a gente pode estar falando de infância. Energia do seu brilho, da sua luz, que é a energia de Leão, influenciando o Touro neste momento. Então algo talvez esteja te apagando. E a gente tem a energia do nodo norte. O que é o nodo norte? É o nosso propósito de vida, nosso direcionamento, nosso azimuth. Mas muitas vezes a gente não consegue seguir o nosso direcionamento por questões da infância, casa 1, que podem ser essas feridas emocionais, que de alguma forma apagam o seu brilho e você não consegue seguir. Todo nodo norte tem um nodo sul. O que é o nodo sul? Ciclos que estão em aberto, que impedem a gente de seguir o nosso propósito. A gente vai olhar para isso. O que está no inconsciente, na energia do 5 de espadas? O que está amedrontando o signo de Touro, de modo que ele não consegue seguir o caminho dele? Acho que virou uma carta aqui. Olha lá, o nodo sul com o norte. Então tem algum ciclo em aberto mesmo. Aqui sai energia de controle. Só existe esse comportamento de controle em pessoas com codependência emocional. O que é a codependência emocional? Aqui eu tô falando como terapeuta, né? Eu uso o tarô como instrumento terapêutico. Quando situações são muito difíceis, principalmente na infância, Lua também fala de mãe, viu? Quando situações são muito difíceis, que nos assustam, que nos amedrontam, que a gente ou às vezes não foi cuidado como merecia, como precisava, a gente tenta controlar a situação, ser o filho perfeito, a filha perfeita, boazinho, bonzinho, para evitar brigas, para evitar estresse dos pais, para evitar situações de conflito. Então a gente cria um comportamento de controle. E muitas vezes esse controle, querer segurar as rédeas, impede da gente confiar. Por trás desse controle existe medo, que é o fundo do deck. Mais uma carta, por favor, para clarificar as emoções que estão ocultas, trazendo o 5 de espadas para o fundo do deck, energia de casa 1, olha lá, sai a carta da política. O que é a política? Você tem que ser, assim, entre aspas, mascarado. Olha como essa imagem ela é muito didática. Você tem que ser o bonzinho, e às vezes são situações em que, se você conviveu na infância com pais narcisistas, por exemplo, eles são extremamente políticos, né? Para a sociedade, para o mundo, eles mostram uma maravilha de pessoas, mas na convivência íntima são pessoas muito difíceis, que machucam profundamente. Chegou meu outro ajudante, Feijão, que machucam profundamente. Então a gente aprendeu o controle. E mais, a gente sabe que situações assim são pessoas que são falsas. Portanto, a falsidade nos incomoda profundamente, porque a gente reconheceu que não é amor verdadeiro. Então, o que impede você de seguir o seu nodo norte é essa dor emocional que você traz aqui dentro. Eu vou colocar a energia da falsidade, que é a política, né? Que nesse tarô ele chama de política. Tem uma energia de traição, energia de calúnia. Deixa eu achar a falsidade. Tá vendo a pessoa com uma cobra no pescoço? Aqui, ó, que é o braço dela. É a falsidade. Vamos entender melhor isso. Aqui é calúnia, inveja, sofrimento. Ok. A justiça me chamou a atenção. Não sei, eu vou colocar aqui, mesmo que não tenha saído no tarô ainda. Vamos tirar as outras cartas para a gente entender melhor esse quadro que está se apresentando na energia do signo de Touro neste momento. Energia central.
energia central do taurino, energia principal, que está regendo a leitura, energia do taurino neste momento, por favor. Ai, virou muito, gente. Ah, mas tem relação, vou manter aqui. Então, vamos lá. Cai o carro, a energia do carro é assim, você precisa assumir o controle da sua vida. É um momento difícil, é um momento em que, tá vendo que o céu tá nublado ali, confusão mental, chão áspero, só que um cavalo puxa para um lado, outro para o outro, por isso que um é de cada cor. Mas é você que tem que controlar. De novo, controle, tá? Eu vou colocar o arcano do carro. 9 de ouros é uma energia material onde você tem os recursos financeiros. Ainda não, já dá para começar a usufruir, digamos assim, mas ainda trabalha. Não é aquela coisa que já dá para se aposentar. Já dá para usufruir muito. Então, nós provavelmente estamos falando de recursos, de matéria. Vou colocar a energia do dinheiro. Sai a energia do diabo. A energia do diabo pode ser tanta coisa, mas tanta coisa. Ela pode simbolizar inveja, pode simbolizar... Vou colocar inveja aqui, ó. Olha lá, foi pro arcano da justiça. E para a infância, tá vendo aqui? Então, questões da infância... Nossa, doeu meu peito aqui, ó. Vai indo lá pro nó do sul, que são coisas em abertas. O arcano do diabo, ele pode falar de ego, pode falar de inveja, pode falar de magia, pode falar de controle. Vou colocar inveja. Vou colocar o arcano do diabo. Para a gente entender essas manipulações. Pode falar também de espíritos... como que fala? Obsessores, eguns, encosto, eu vou colocar aqui para a gente entender essas energias. Pode ser uma situação assim. Lá na infância, você cresceu, por exemplo, num ambiente disfuncional, numa casa disfuncional, onde você não tinha o controle da sua vida, onde os adultos manipulavam, te deixando marcas, feridas nessa infância. Hoje, quando você tenta ir para o mundo, seguir o controle da sua vida, colocar o controle da sua vida nas suas mãos, olha lá, a criança se direcionando para o inconsciente. Onde agora você tenta assumir o controle da sua vida, e aí vem os familiares, não, tentam te controlar. Aí vem a política, o controle, a inveja, a manipulação, o arcano do diabo. Eu já vou tirar uma carta para as influências externas para a gente entender se isso é algo interno seu, ou seja, se esse controle ele é seu, que se formou na sua infância por crescer num ambiente totalmente disfuncional, ou uma situação do trabalho, mas me mostra que é a infância. Eu olho para isso aqui, ó, meu peito aperta. Mas o caminho é você seguir o seu propósito, é você assumir o carro da sua vida. É inveja, ó. São situações que foram injustas, muito injustas na sua infância. Sai a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa é um conhecimento profundo que tem no seu inconsciente. Olha a velocidade que ela vem. Profundo no seu inconsciente. Ela fala de prosperidade financeira também, mas ela vive numa dualidade, tanto no inconsciente como para a consciência. É como se algumas informações ainda... E sai a carta da lua, que também fala do inconsciente. Então são emoções... Ó, a lua aqui, ó. Inveja e traição. E normalmente, olha que coisa difícil, mas é assim que acontece. O nosso inconsciente, ele só repete aquilo que a gente já conhece. Se na infância, porque aqui saiu casa 1, por isso eu tô falando infância, por isso eu coloquei infância aqui, e foi onde conectou aqui no inconsciente.
Se na infância você conheceu desrespeito, humilhação, traição, dependendo do lar disfuncional que você cresceu, você vai atrair, a pessoa fala, eu tenho dedo podre, você vai atrair relacionamentos tóxicos, você vai atrair ambientes de trabalho onde as pessoas são tóxicas, porque o inconsciente ele só repete aquilo que a gente conhece, e até são oportunidades para você se desvincular disso, para você curar isso. A alta sacerdotisa, ela tem um conhecimento profundo, mas ela está guardado lá. Por que está guardado? Talvez por situações de humilhação que viveu, por cárcere, entre aspas, né, emocional. Ela tem a romã da prosperidade, mas ela tem essa dualidade. A saída está lá, ó, subindo as escadas. Em suas mãos, ela tem narcisos. Os narcisos são as flores de Narciso, do mito de Narciso, que simboliza... é narcisista. Não tem nada a ver. O mito original, ele fala de amor próprio. Então, esses narcisos caem da mão dela. A gente está falando de amor próprio, a gente está falando de uma reconstrução do seu eu, do seu self. Casa 1 também fala de personalidade principal. Energia de leão, que eu pus aqui, que é a energia do seu brilho, do seu self, do seu eu, da sua essência. E a gente tem o hierofante. O hierofante, ele também está lá na caverna, tá vendo que a caverna é o inconsciente. Eu vou colocar o hierofante aqui. O hierofante, ele é o sábio. Ele também fala de padrões repetidos a diversas gerações. Para isso eu vou colocar Netuno. Netuno representa o inconsciente coletivo ancestral. É uma carta, também pode falar de herança, tanto herança física quanto herança de legados, de dores emocionais, enfim. Mas ele tem a sabedoria, assim como a sacerdotisa, tem muita sabedoria dentro de você, taurino. Mas tem essa energia central aqui do diabo, que são as suas dores inconscientes, são as manipulações do ego, que impedem que você siga o seu caminho. E são dores da infância. Deixa eu só tirar o baralho cigano para clarificar. Eu vou clarificar o arcano do diabo. Clarificando o arcano do diabo, por favor, para o signo de Touro. Ó, vem energia de foice, que é energia de corte, de uma situação que precisa ser, pessoas falsas, mentirosas, que precisa ser cortado, tá? Energia do cachorro, aqui ele fala assim de uma pessoa falsa, uma pessoa leal. Mas a gente sabe que tarô, oráculo, a gente não lê carta sozinha, né? Senão a gente vira leitor de carta e não do baralho em si, do conjunto aqui. Então é uma pessoa que se faz de boazinha. Falsidade. É para cortar essa energia. Isso precisa ser transmutado. Essa energia da política aqui também. Tá? Então, pode estar falando de uma energia externa. Clarificando mais uma vez, por favor, mais uma carta. Carta do jardim, que fala de simplicidade. Carta do urso. A carta do urso fala de falsidade. Mais uma vez. O que está no bloqueio, por favor. Caíram 2 cartas. O As de Ouros e o 3 de Ouros. Vamos entender essas energias de bloqueio. É como se você esperasse ter o reconhecimento público das suas questões, dos seus feitios, dos seus recursos. Parece que enquanto você não tiver esse reconhecimento, você não vai. Tá no bloqueio. É uma carta que fala que você tem, e não é ancestral, hein? É da infância mesmo. Tá vendo que o inconsciente coletivo ancestral foi pro outro canto? Então, assim, é uma carta ótima. As pessoas estão reconhecendo a sua força, a sua luz, o seu trabalho, só que está no bloqueio. As pessoas não estão reconhecendo e você fica esperando isso. Enquanto você fica esperando, você não assume o carro. As pessoas falam assim, o carro, uma carta maravilhosa. Sim, direcionamento. Desde que você
direcione. E você tem o conhecimento para isso. Olha lá, a alta sacerdotisa ao lado do arcano do carro. Tem o hierofante, que é essa sabedoria aqui. E você tem a energia do as de ouros, que é a força da espiritualidade para que você consiga esses recursos materiais. O seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu legado. Só que está no bloqueio. Você não está utilizando disso porque você espera o reconhecimento da família. Desculpa. Eles não estão nem aí. Porque a gente está falando de pessoas tóxicas, pessoas falsas, pessoas disfuncionais. Adapte a sua realidade, Taurino, porque pode ser que neste momento você esteja falando assim, nossa, tem pessoas falsas no meu trabalho. Sim, o inconsciente só repete aquilo que ele já conhece. Provavelmente foi uma situação de infância. O objetivo, o aprendizado para o taurino. Uma carta, por favor, para o aprendizado. Oh, meu pai. Caiu o cavaleiro de paus e o 5 de ouros. O cavaleiro de paus é uma carta que fala de ação, de ir para o mundo. Então, aqui tem uma força assim, tá vendo, né? Nesse tarô aqui, que é o tarô mitológico, ele domina o cavalo alado, Pégasus, ele mata o animal místico aqui, que tem 2 cabeças, cabeça de leão e bode, rabo de cobra. Então, ele tem, assim, uma energia de ação, um fogo, esse cavaleiro, para ação, tá? Esse é o aprendizado. Porém, ele é mascarado. Então, o aprendizado não é só você agir, é reconhecer a falsidade das pessoas, é não se enganar. E aqui a energia do 5 de ouros. O 5 de ouros é uma energia de humilhação, é uma energia de escassez, de falta de dinheiro, de recursos em todos os sentidos. Agora, por que isso aqui está no aprendizado? Vamos clarificar, por gentileza, a energia dos 5 de ouros. O que o taurino tem que aprender com os 5 de ouros? Peraí, caiu tudo. Trabalhar suas questões. A carta da lua de novo. A lua aqui, ó, que é o seu inconsciente, e aqui na bandeja tá a lua, tá colado com a falsidade, com a inveja. É aprender isso. Então, eu vou deixar nesse vídeo o link do vídeo do Dr. Isaac, onde ele fala que a energia da força mental, da psique, faz com que a gente bloqueie todo o mal. Se a gente não tem uma energia psíquica, uma energia mental forte, a gente permite humilhações, a gente permite dores, a gente permite que nos passem rasteiras. Então, é uma energia que a gente precisa ter o controle. Muito porque ela abre portas e ela fala de aceitação. Todas as vezes que a gente tenta controlar, se a gente tenta controlar é porque a gente não aceita. Se a gente não aceita, a gente fica inconformado e a gente perde energia com isso. E assim, fora a psicanálise, fora a psiquiatria, fora a psicologia, eu vou falar como terapeuta holística também, além de trabalhar com neurociência, psicanálise, enfim. A gente abre brechas no nosso campo áurico. Quando a gente fica naquele looping mental, ó, coloquei a mente aqui, ó, coluna alta sacerdotisa. A gente fica tentando entender algumas pessoas, algumas coisas, que é a energia do controle. E com isso a gente abre brechas ou dores emocionais, a gente abre, que é o que tá aqui, ó. A gente acaba abrindo brechas no nosso campo áurico, que é o nosso campo de proteção. O nosso campo áurico, ele é formado pelas nossas emoções. Se a gente tá numa vibração baixa, em 20 Hz, 40 Hz, sei lá, a gente abre buracos no nosso campo áurico e aí entra toda a negatividade. Inveja, as coisas ficam mais difíceis na nossa vida. Então a gente precisa ter uma mente forte. Eu não estou falando para ser frio e calculista, tanto é que saiu a rainha de espadas aqui, que é o domínio do mental.
Mas muitas vezes esse domínio do mental só vem com o entendimento emocional das coisas. Não dá para separar a razão de emoção. Mas existem coisas que não estão no nosso controle. É essa pequena diferença. Se existem coisas que não estão no nosso controle, que a gente não pode mudar, a gente precisa ter a sabedoria para entender que aquilo eu não posso mudar. E a partir daí eu faço diferente. Se eu fico na dor, puxa vida, o que essa pessoa fez comigo? Tá, a gente vive o luto, vive a dor, porque ninguém aqui é de pedra. Porém, existem coisas que a gente percebe e fala assim, gente, eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou mudar, eu não permito mais que façam isso comigo. Bom, me chamou a atenção aqui a Lilith. Lilith é o lado oculto da lua. Na astrologia, tem um lado que é sempre iluminado, que está aqui a lua. Ai, desculpa. O lado que está sempre iluminado pelo sol e o lado que nunca está iluminado, que é que a gente chama de Lilith. A Lilith, ela fala então das emoções mais ocultas ainda, que estão lá no fundo do poço temporal. Falar de inconsciente profundo, Urano. Urano, ele traz o inconsciente profundo. Não é o inconsciente ancestral, é o inconsciente pessoal. A Lilith, ela traz uma das maiores dores da pessoa. Tá indo lá para a infância, gente. Lilith também pode falar de abuso de ordem sexo, tá? Pode falar disso. Eu vou colocar como símbolo disso aqui que eu acabei de falar, que eu não posso ficar repetindo, senão eu sou cortada. Pra gente entender se tem alguma relação a isso. Claro que isso não vai ressoar para todo mundo. Para alguns grupos de taurinos, sim. Podem ser outros tipos de abuso, né? Abuso emocional, abuso psíquico, abuso de poder. Pode ser o abuso nesse sentido, sim. Olha, o Hierofante, que é a sabedoria, que fala desse padrão repetido, também colou aqui, ó. O abuso colou aqui. Então, para algumas pessoas, pode ser que haja também esse tipo de abuso, dores na infância. A criança está aqui embaixo da capa do arcano do carro, colado na dor do inconsciente. Essa questão da Lilith ali é o que apaga o seu sol. E é esse ciclo que precisa ser encerrado. O que está no inconsciente do taurino, por favor. 9 de espadas, que é um medo aterrorizador. Ainda está em pé. Aterrorizante. Ainda está em pé. Ou seja, você precisa descer mais um pouquinho no fundo do poço para cortar essa situação. É um medo que paralisa. Você está paralisado por algum medo. E o Rei de Copas? O Rei de Copas é o domínio do emocional. Isso está no seu inconsciente. Porém, o Rei de Copas, ele tem o domínio do emocional externo. Internamente, ele tem uma dor muito profunda. Então, eu acredito que enquanto você não tratar essa dor do seu inconsciente, você não consegue avançar no seu nó do norte. Eu coloquei a dor aqui, ok? O que está no passado consciente para o signo de touro? Passado consciente, por favor. Eu já tinha pensado nessa carta, ela caiu. O passado consciente, a gente tem o Pajem de Copas. Nesse tarô mitológico aqui, a gente tem Narciso. Narciso foi lá plantar algumas flores na beira do lago e quando ele viu a sua imagem refletida no espelho d'água, ele se emocionou e chorou. Onde caíram as suas lágrimas, nasceram os narcisos, que é a flor do amor próprio. Não tem nada a ver com narcisista. O mito de Narciso, ele fala de amor próprio. Energia de leão fala de amor próprio, do seu brilho. É isso que você precisa restaurar. Eu vou colocar aqui Vesta. Na astrologia, Vesta representa o eu superior, a sua essência, a sua luz. Opa, desculpa, caiu. Olha lá, é a dor que está no seu inconsciente. Vai direto para Lilith ali, tá vendo? E vou colocar Plutão. O que é Plutão? Poder.
Poder interno, poder de escolha, poder de decisão. O que está no seu passado consciente é que muitas vezes você se fez dessa forma. Mas basta, muito parecido com a energia do carro, basta você empurrar essas madeiras aqui, pegar o seu cordeiro dourado, que é o seu legado, a sua força, a sua luz, o que é seu por direito divino, colocar o seu barco na água e ir. Isso aqui é o seu passado consciente. Tinha um certo reconhecimento, tinha uma certa ação por sua parte, mas às vezes a gente recorre em padrões, são padrões que se repetem. Por que os padrões se repetem? Porque existe algo não curado, que é isso aqui, ó, essa energia de traição, essa energia de maledicência, essa energia, tem até energia de fofoca, energia de tristeza, energias de dores na sua infância. Eu vou fazer a meditação, eu tô com vontade de fazer a meditação da criança. Vai ficar um vídeo longo, mas eu tô sentindo no meu coração que vai ser importante para a gente restaurar a criança de todos nós, né? Resultado esperado. Resultado esperado. 6 de copas. O 6 de copas é um arrependimento. Nunca é tarde para a gente mudar. Tem energia de arrependimento. Deixa eu tirar mais uma carta para o inconsciente. 2 de ouros. Você está aí no início de um trabalho, né? Mas ainda tem uma dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo. Uso tal caminho ou outro caminho. Aqui também é uma carta de dilema, ela tem 5 espadas. Eu vou para lá, para cá, mas fica paralisado no meio. Influências externas. Vamos ver o que está externamente influenciando o touro. Rainha de paus e 10 de ouros. A rainha de paus é uma rainha de ação, é uma rainha de fidelidade, é uma energia de força de ação. Então você provavelmente pode estar convivendo com uma pessoa que é uma rainha de paus, que coloca um certo, não é medo a palavra, um certo, demonstra uma fidelidade extrema. Tem uma energia de 10 de ouros de influência externa. É como se fosse, aqui que eu sinto, é uma cobrança, pode ser uma cobrança familiar. Nossa, a família é tão próspera, 10 de ouros. E cadê o taurino que ainda não conseguiu crescer na vida, que ainda não conseguiu um bom emprego, que ainda não conseguiu construir tanto de dinheiro, enfim. Né? São dores da infância que nos bloqueiam. E talvez haja aí uma mulher, pode ser um homem, não se prenda a isso. Ó, energia de fofoca. Isso derruba a gente, né? Tá lá machucando a sua Lilith e o seu Urano, que é o inconsciente pessoal. Então você tá trabalhando duro, mas tem uma cobrança externa para um 10 de ouros, para uma rainha de paus, que aqui é uma rainha muito próspera, a rainha de paus, porque enquanto Ulisses, na mitologia, que era o marido dela, que foi para a guerra de Troia, que venceu a guerra de Troia, inclusive, ficou 10 anos, ela manteve tudo em pé ali, tudo funcionando. Ela manteve tudo verde, não tão verde, tá amarelinho ali, mas assim, ela segura uma leoa aqui com uma corrente de pedras preciosas. Então é uma força muito grande. Essa aqui é a Penélope, a rainha, na mitologia. Então, tem uma cobrança externa. Então, talvez essa comparação, tá? Medos e temores do signo de touro. Medos e temores. Você está evitando uma briga, né? Provavelmente familiar, enfim, você tem medo disso. Talvez para alguns aqui pode ser assim, mas eu quero fazer outra coisa, eu quero seguir minha vida num outro caminho. Eu não quero esse legado aqui do matriarcal, não quero seguir na empresa da família, eu quero outra coisa. Mas a energia da humilhação financeira ali. Essa carta me chama muito a atenção. Eu vou clarificar novamente os 5 de ouros pra gente fechar uma coisa aqui que tá na minha cabeça. Clarificando os 5 de ouros, por favor.
Energia do aprendizado, 5 de ouros. A carta da criança. Você foi muito humilhado na sua infância. E o nosso inconsciente fica lá machucou o seu coração. É isso que precisa ser trabalhado, a sua criança. E ó, a carta também fala de mãe, tá? E fala de falsidade. Então, é trabalhar realmente a infância. As dores da sua criança. Que foi machucada talvez por uma mãe, enfim, né? Resultado esperado, a gente vai trabalhar a criança agora, tá? É uma palhinha da consulta particular que eu faço. Trabalho com constelação, com neurociência, com apometria. Resultado esperado é o 7 de espadas. 7 de espadas não é muito gostoso, porém é um mergulho no seu inconsciente para trabalhar essas dores. Eu vou tirar uma runa e já vamos fazer a meditação. As runas trazem significados psicológicos muito profundos. Tem um apego financeiro que eu sinto aqui, que vem provavelmente da família, de comparações. Uma runa, por favor, para clarificar toda essa leitura do signo de... do signo de Touro. Lagos. Lagos, fala de lagos. Lagos, fala de água, lago. Esta é a runa responsável pelo fluxo normal da vida, que só estará em equilíbrio se você encontrar a sua harmonia interior. Foi o que a gente falou o tempo todo aqui. Por isso, dê atenção especial às forças ocultas. Que são as forças ocultas? Podem ser mentais, ó, aqui não tem energia de encosto, nada disso. Pode ser inveja, manipulação, controle, traição. Forças ocultas, espirituais e de autotransformação. Para algumas pessoas pode ser, porque saiu energia do diabo, pode ser energias espirituais. Com todas essas atividades positivas, você entrará em movimento de muito êxito. Então vamos lá. Dê atenção às forças ocultas, espirituais e de autotransformação. Esta runa estimula a intuição, a criatividade e a espiritualidade. Com todas essas atividades positivas, você entrará em movimento de muito êxito, ou seja, trabalhe o seu interior. Alertas desta runa: cuidado com o desequilíbrio do fluxo natural devido ao desperdício de energia. Como que a gente desperdiça energia? Energia psíquica, quando a gente tenta controlar. A gente desperdiça energia, abre brechas no nosso campo psíquico e aí entra toda a negatividade. É a aceitação. Eu aceito que essa pessoa é falsa, é traidora, ela não foi uma boa mãe, não foi um bom pai, não foi um bom marido, não foi um bom namorado, não foi um bom irmão, mas é o que a pessoa tem. Eu não, assim, a hora que eu me conformo, eu não tento mais mudar, eu consigo assumir o carro, o controle da minha vida. Concentre-se mais na sua natureza instintiva, pois essa atitude irá ajudá-lo a retirar aquilo que está deixando confuso. Então, são padrões da infância, talvez que te deixem confuso. Vou pegar um aconselhamento e já vamos fazer a meditação da criança interior ferida. Um aconselhamento, por favor, para o signo de Touro. Conexão natural, novos caminhos. Você está entrando num ciclo de cura. Ciclo de cura. Quando você abre esse ciclo de cura, precisa estar em sincronia emocional, mental e físico. Ou seja, pensamento, coração e ação, movidos sempre todos na mesma direção. E uma conexão natural com você mesmo. Vamos agora então para meditação da criança interior. Feche os olhos. Nós vamos visitar um jardim. É um jardim que tem muitas crianças. Eu vou junto com vocês. Nós vamos descalços para sentir a temperatura do solo,
a textura da grama. E tem várias crianças lá. Umas estão jogando bola, outras estão nadando no lago, outras tomando sorvete, outras brincando de pega-pega, outras estão deitadas na grama olhando o céu, tentando entender as nuvens, os formatos das nuvens. Outras crianças estão conversando, brincando de passanel, bolinha de gude, peão, enfim. E mais ao fundo, você avista a sua criança. Você adulto, avista a sua criança. E nós vamos até ela. Veja se é possível dizer à sua criança: eu sou você e eu voltei do futuro para te buscar. Veja se a sua criança está brincando com outras crianças, se ela está sozinha. Veja como ela reage quando ela te vê. Se a criança estiver sozinha, pergunte a ela por que ela está sozinha. Seria bom ela brincar com outras crianças, se ela quer brincar com outras crianças. Veja o que a criança diz. Escute o que a sua criança tem a te dizer. Se ela tem medo de brincar com outras, se ela tem vergonha. E nesse momento ela pode dizer o que precisa dizer para você, o que ela tem vontade, o que a machucou na infância. Ela pode dizer agora. Veja se ela quer alguma coisa, se ela quer um sorvete, se ela quer um brinquedo, ou se ela quer apenas proteção. E você pode dizer a ela: nós crescemos. Abra uma tela, como se fosse uma tela de cinema, e mostre para sua criança que você cresceu, que você estudou, que superou muitas e muitas dificuldades, que todas aquelas dores ficaram no passado. Mostre o que para você nessa tela é passado e para a criança ainda é futuro. E vá dizendo que agora você, como adulto, tem condições de cuidar dela. Eu cresci e agora sou eu que cuido de você. Na medida em que você diz isso, veja como a criança vai se sentindo. Veja se ela quer vir junto. Veja se ela quer ficar lá brincando. Se ela quiser ficar brincando, você pode voltar a esse jardim de vez em quando para visitá-la. Ou se ela quiser vir para o presente, você vai cuidar dela com todo amor e carinho. Veja se ela já consegue te abraçar, brincar com outras crianças, ou se ela precisa vir com você para que você cuide dela. Agora eu cresci, eu sou adulto e sou eu que cuido de você. Espero ter ajudado. Nós vamos voltando para o presente. Você vai devagarzinho abrindo os olhos. Escreva aqui no comentário como foi fazer essa meditação. Se eu ajudei, fico muito feliz.
Peço que curta, comente e compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.